O observador M disse assim: tenho uma dúvida terrível em minha mente. Será que os ensinamentos deles sobre o inferno estão corretos? Aí eu fiz uma pergunta de volta dizendo assim: quais ensinos exatamente? Se for, por exemplo, o querido observador M, né? Os ensinos da organização Torre de Vigia de que não existe um inferno de fogo, de tormento, conforme é ensinado em muitas religiões, não todas religiões ditas evangélicas ou cristãs, né? Não são todas que ensinam da mesma forma, assim como a questão da Trindade também tem uma ampla forma de ser entendida por todo o conjunto, né? Todo o colegiado lá evangélico. Não são todos os evangélicos que creem na Trindade da mesma forma também não são todos o colegiado evangélico que crê na questão do inferno da mesma forma. Por isso eu pergunto aqui, o que exatamente, qual ensino? A organização ensina então que o inferno, né, e isso naturalmente está, na verdade não é um ensino da organização, é um ensino da Bíblia, queremos lembrar disso, não é uma coisa que a organização inventou, é algo que está na Bíblia. A Bíblia ensina, por exemplo, que quando a pessoa morre, ela vai para o Sheol, é a palavra hebraica utilizada, ou Sheol, né? Dependendo da tradução, conforme é traduzido ou transliterado. Então ela vai para, no hebraico, Sheol. Aí se você for para o grego, né, em textos que fazem citações dos textos hebraicos, você vai ver a palavra grega para Sheol, Hades. E se você for ver traduções, aí vai depender muito das traduções. Você poderá ver sepultura para debaixo da terra, né? Ou túmulos memoriais, que são palavras ou são traduções que vertem a mesma ideia de Sheol, ou o lugar onde a pessoa é enterrada, né? Ela foi ficar com os seus antepassados, ou seja, ela foi para o Sheol, ela foi túmulo, né? Para lápide, para sua, sei lá, qual é o nome que se usa aí, mausoléu, né? Ela foi enterrada para o domínio dos mortos, ou seja, deixou de existir, tecnicamente. O livro Perspicaz, volume 1, lá no verbete Inferno, fala a respeito da enciclopédia de Collier de 1986 e também do novo dicionário Inter de Webster, né? Por exemplo, não era o entendimento lá no passado, na época em que a Bíblia foi escrita e terminada, não existia para os cristãos essa ideia de que a pessoa ia para um lugar subterrâneo, como tem lá na mitologia grega, né, o Hades, que é o domínio dos mortos, né, governado lá por um dos três irmãos olimpianos, né, Zeus, Poseidon e Hades. Hades, enganado por Zeus e Poseidon, foi lá para o submundo, dominar lá o mundo dos mortos. Então, na mitologia grega é assim. Na mitologia hindu e budista, também eles acreditam que existe no mundo dos mortos um lugar de tormento, onde as pessoas são torturadas e queimadas por demônios e etc. Mais ou menos na época em que Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia e falou muito sobre o purgatório, né? Talvez foi ressuscitada essa ideia de que quando a pessoa morria, ela ia passar por um lugar de tormento, purgatório, sua alma desencarnada, né? Porém, tal ideia não existia lá no antigo, nos cristãos primitivos, entendeu? Agora, você pode até comparar isso com o que diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, do versículo 14, que fala que lá no lago de fogo, e o problema está aí porque muitos traduziram a palavra geena, que é uma ilustração que Jesus falou, né, a respeito dos fariseus e outros tal, que são lançados na geena, porque a geena lá no passado, o Vale de Inom, ficava fora das muralhas lá de Jerusalém, onde eles jogavam os cadáveres de criminosos, jogavam animais mortos, lixo, e lá ficava queimando constantemente com fogo e enxofre, para alimentar o fogo, e tinha vermes, gusanos, etc. Jesus usou aquilo ali para representar o que aconteceria com aqueles que morriam, ou que não estavam dispostos a acatar as orientações advindas do Pai, na palavra de Deus. Esses, né, uma vez que estavam desvinculados do Pai, iam deixar de existir, iam morrer, porque a fonte de vida é Jeová. Está lá em Salmo 36, 9. Então, qualquer pessoa que quer ter uma vida independente, ela não pode, porque ela não tem vida em si mesma. Uma vez que ela se desconecta da fonte da vida, que é o Pai, ela vai morrer, isso é automático. Deus não precisa fazer nada. A pessoa se desligou dele, ela simplesmente buscou a sua própria morte. É inevitável que ela morra. E aí Jesus usou a ilustração da geena.
Só que muitas traduções fizeram o quê? Pegaram a palavra Gehenna e traduziram como inferno. Só que inferno era a palavra latina, né? Infernius, para Seol, Hades, sepultura aqui no nosso português, e infernos, que todas significavam o lugar onde a pessoa morria, ou era enterrada, né? Quer fosse no mar, quer fosse na terra, ou onde fosse. Simplesmente ela morreu. Então ela foi para o mundo dos mortos, mundo, forma de dizer. Ela passou de existente para não existente mais. Entendeu? É mais ou menos isso. A organização ensina assim, mas esse não é um ensinamento que a organização inventou, esse é um ensinamento bíblico. Agora, eu não posso também afirmar para você categoricamente, né, que tudo isso é realmente assim, de forma absoluta. Eu estou dizendo aquilo que a história mostra, né, segundo os estudiosos resgataram lá dos pais primitivos da igreja. Tanto é que se você comparar o Apocalipse capítulo 20, versículo 14, onde muitos traduzem lago de fogo, né, que queima ardentemente para sempre, para inferno, você vai ver que em Apocalipse 20, 14 diz que o Hades é lançado no lago de fogo. Se Hades é inferno, então o inferno é lançado no lago de fogo. Como é possível uma coisa dessa? Né? Fica uma coisa meio paradoxal. O inferno é lançado no inferno e deixa de existir. Como ele vai deixar de existir se ele vai estar nele mesmo queimando para sempre? Se torna uma coisa paradoxal. Entendeu? Se for assim, né? Mas obrigado, tá, o observador M. É assim que a organização ensina. Esse não é uma descoberta da organização, é um ensinamento bíblico, mas é claro que as pessoas têm a liberdade de entender da forma que bem desejar. Isso não é uma coisa que naturalmente vai incorrer, né? Eu acredito que as pessoas quando morrem são atormentadas no inferno. Eu não acredito nisso. No final, né, as duas pessoas que acreditam nisso ou naquilo creem que Jesus é o único suficientemente salvador. Né? Será que isso vai impedir que qualquer uma das duas sejam salvas? Então não é um assunto assim que nós devamos fazer dele, né, um divisor de águas para quem é ou não cristão. Deu para entender? Essa é a minha visão particular sobre isto.